Oi, pessoal! Vocês por acaso conhecem Mundo dos Fungos? Série que foi criada por Stars Oficial. Agradecimento. Mundo dos Fungos é exatamente a mesma ideia dos clássicos AUs de desenhos como My Little Worms e qualquer outra, mas o que realmente diferencia ela das outras é que, bem, não tem nada de diferente mesmo. Se trata do mesmo conceito, um vírus desconhecido que entrou no mundo e agora vai contaminar todo mundo. Não que a ideia seja ruim, mas, claro, já foi usada muitas vezes, então tá começando a perder a graça. Mas enfim. Antes de começar o vídeo, eu peço para vocês deixarem o like, se puderem, se inscrever no canal e ativar o sininho caso você queira ver mais vídeos de gameplays, teorias e animações. É isso, bom vídeo. Tudo começa com o Torajo assistindo TV para ver quais serão as notícias daquele dia. E para surpresa de absolutamente ninguém, tem um vírus espalhado por Verad, que no caso é o mundo deles. A TV cita alguns sintomas, que no caso são dor de cabeça, sangue escorrendo pelo nariz e cansaço. Eu devo estar infectado, porque, pelo amor de Deus, cansaço. Enfim, a TV fala que é melhor ficar em casa mesmo. E pode causar realmente uma mutação, se você pegar esse vírus, fungo aí. Então o Torajo resolve não sair, e ele vai avisar Zumi, Morajo e Lin que tem um vírus por aí. Mas o problema é que o Lin não viu a mensagem e ele tá indo no supermercado. Enquanto o Torajo está avisando todo mundo, o Lin foi ao supermercado, mas ele estava fechado. Mas ele encontra um tomate no meio do nada. E mesmo o tomate aparentemente estando estragado, o Lin, essa raça absoluta, pega o tomate para verificar. Então o Lin volta para casa e ele estava com tanto sono que esqueceu de lavar a mão e apenas foi dormir. Dessa vez o episódio começa um pouco diferente. Dessa vez ele começa avisando que vai ter sangue e vômito no episódio. Preocupante. O vídeo começa com o Torajo ligando pro Lin, porque, bem, ele tentou ligar pro Torajo, mas o Torajo estava ocupado. O Lin disse que ele tá com dor de cabeça, tá com o nariz sangrando e tá muito cansado. O Torajo, que tava sabendo das notícias, já fica preocupadaço por causa que o Lin tá com os mesmos sintomas do fungo que tá se espalhando. Depois disso, a Zumi vai na casa do Lin para dar uns remédios e ajuda moral para ele, porque, bem, ele tá quase totalmente infectado, mas eu não sei se isso vai ajudar tanto assim, porque ainda nem sabem de onde que o vírus vem. Então, como é que vão saber como é que derrota ele? E, infelizmente, sabemos que aquilo não ia adiantar de nada. E assim aconteceu. Dessa vez, o episódio não começa com nenhum dos personagens principais, e sim com o personagem Abel. Ele tá meio preocupado por causa que ele é o ser mais poderoso mostrado pelos personagens até agora. E o rei e a rainha não estão fazendo nada com esse fungo que tá espalhado aí pelo mundo. Então ele seria a única salvação.
Não, porque ele não sabe o que fazer com o poder. Enquanto isso, na casa do Azedo... Enquanto isso, o Azedo está jogando um jogo no seu tablet. O engraçado é que não aparece o nome da empresa do tablet, só aparece tablet. E aí, ele vai checar o que foi o barulho que aconteceu. E ele se encara com a cena, com certeza, mais assustadora até agora. O Lin literalmente devorando a mãe dele. Ele, apavorado, só volta pro quarto, o que não é uma boa opção, afinal, eu acho que o Lin poderia entrar facilmente ali. E agora, bom, o Lin saiu da casa. Azumi estava mexendo no celular quando ela viu o Azedo tá usando o celular, tipo assim, muito tarde da noite. E ela escuta a mensagem do Azedo dizendo que o Lin virou um monstro e agora ele tá solta. Com esse pensamento, ela resolveu resgatar o Azedo e levar até a casa do Torajo. Agora, o Morajo vai pesquisar sobre esse fungo e eles planejaram que vão ficar juntos sem sair por alguns dias. Enquanto isso, o Abel ainda tá olhando a notícia dizendo que tem um fungo espalhado pelo mundo. A única chance deles é ele, mas ele não sabe o que fazer, então ele se teleporta até o único lugar que ele achava confiável se teletransportar, para a casa do Torajo. Só que o Abel tinha esquecido que ele tinha apagado a memória dos 4 integrantes principais da série: o Torajo, o Morajo, Azumi e o Lin. Então ele se apresenta novamente. Olá, eu sou o Abel, conhecedor de todos os acontecimentos de verdade. E aí, Azumi pergunta: você consegue salvar Ferad? E o Abel não sabe, afinal das contas, ele é o mais inocente de todos. E aí ele pergunta: cadê o Lin? E Azumi responde: ele foi infectado. O Abel tem um plano, eles vão tentar descobrir uma cura para tentar salvar todo mundo. O clássico plano de todas as vezes. Mas a questão é: por que ele não faz nada? Enquanto isso, o Lin infectado tá passeando pela floresta. E aí ele acha alguma coisa, mas a gente só vê um sorriso. Mas a coisa esquisita é que de repente aparece um desenho. Todos não, Torajo e eu. Não dá pra saber quem fez isso. Não ainda. A Pessi tá batendo na porta. O engraçado é que ela tá de máscara, como se fosse ajudar alguma coisa. Azumi que abre a porta e até fica um pouco surpresa que a Pessi veio. E Azumi tem algumas coisas para conversar com a Pessi. Afinal, a Pessi é a melhor detetive que a gente tem. E ela tem várias teorias. Então Azumi chama a Pessi para entrar. Agora elas estão conversando sobre como que o Lin pegou a infecção. E eles só falam que o Lin pegou um tomate que estava com esse fungo. E ela também fala que o Azedo falou para ela que o Lin ficou muito mais alto, com garras longas, e ele também estava vomitando. Então agora a gente cria muitos estágios que podem nos ajudar agora. Os estágios e os sintomas são... obviamente, né? A gente já comentou. Sangue pelo nariz, cansaço e dor de cabeça. O primeiro estágio, você fica normal, só sente esses sintomas. Enquanto no segundo, você fica mais alto e com um pouquinho de mais fome. E a Pessi não sabe o resto dos estágios. Afinal, ninguém ficou num estágio tão avançado até agora. Enquanto isso, o Morajo e o Abel estão pesquisando sobre o fungo. Até que a Pessi passa pela porta e ela reconhece o Abel. Só que ela tem alguma coisa com o Abel
Tanto que ela até fica estressada quando ela vê o Abel. E aí o Abel apaga a memória dela. Tanto que o Morajo até fala: você usou aquele mesmo poder que tu usou na mãe da Azumi, né? Aí ele responde que sim. A única coisa que não faz sentido é que eles já estão nessa pesquisa faz muito tempo, mas nenhum resultado. E agora nós acompanhamos a mãe do Lin, que estranhamente não morreu. Pelo visto, ainda demora um tempo antes dela ser infectada. E ela encontra um alçapãozinho. E aí ela resolve ouvir o que estava rolando lá de baixo. Conheçam a Mara Maracujá. Ela não é oficial, mas é uma das vilãs. E ela tem suas escravas, Cerejinha e Kiwina. Eu particularmente só conhecia Cerejinha. O plano dela é, bem, conquistar o Torajo matando todo mundo que existe, cara. E esse é o problema que tá rolando. E a mãe do Lin, escutando isso, vai pagar de espiã e vai até ou a da Cerejinha ou da Kiwina para entrar lá disfarçada de um infectado para descobrir os planos da Mara Maracujá. Enquanto isso, o Azedo tá vendo um vídeo do canal, mais ou menos o vídeo da sua estreia. E lá está o Lin, meus queridos amigos. E aí, o Azedo acaba se emocionando porque agora o irmão dele não está mais entre eles. Ela me fala que tá tarde, então aí ele tem que ir dormir. Com certeza, depois desse sonho, ele tá com muita pouca sanidade. E agora nós vamos para uma prisioneira na Mara Maracujá, a raça Issa. Ela de todas é a que tá com a menor quantidade de sanidade e uma das últimas que ainda tá viva sem tá com nenhum machucado. Ela só tá muito, mas muito deprimida. A conversa em si não tem nada de especial. É só elas conversando e a Mara Maracujá dizendo que sequestrou ela porque sim. Agora o episódio 5 começa com a Marcela assistindo TV e achando muito idiota aquela notícia. Um fungo espalhado? Por que um fungo? Deve ser tudo fake news, é o que ela pensa. Então ela escuta um barulho vindo do lado de fora. Mas quando ela abre a porta para ver quem tá lá fora, não tem absolutamente ninguém. Ela resolve dar uma saída para ver o que é que tá rolando e nunca mais foi vista. As notícias de novo não tão boas. Agora a notícia é que uma moradora foi encontrada sem vida na frente da sua própria casa. O engraçado é que o Torajo reconhece a Marcela e eles até zoam ela dizendo que é melhor ela respeitar as notícias. Eu acho que não é uma boa ofensa para fazer, mas aí o Abel pesa o clima porque ele não faz nada, ele não fez nada, sendo que ele é o ser mais poderoso daquele universo. 9h03 da manhã. Agora nós estamos em uma reunião matinal, onde pelo visto a Pesce virou a líder do nada, sendo que ela quase não tem nenhum desenvolvimento. E agora vamos ir para a organização. O esquema é, o Torajo e a Azumi vão ficar em casa para cuidar do Azedo, enquanto o Morajo e o Abel e ela,
vão procurar e pesquisar sobre esse fungo. E quando o Jay chegar, ele também vai ajudar nessa investigação. A Peste chama o Abel para dar uma conversinha com ele. O Abel, todo inocente, chega lá, acha que é um elogio. Mas a Peste diz que ela tá brigando com ele porque ele é o ser mais poderoso e não fez absolutamente nada. Mas agora o que a gente tem que se preocupar mesmo é que a Mara Maracujá continua. E inclusive ela fica conversando como se ela fosse as infectadas. Mas ela queria conversar com alguém que ainda pelo menos tivesse algum neurônio para conseguir falar. E a única que ainda tem um pouquinho disso é a Raça-Issa. E vocês se lembram como é que ela é pistola com a Mara Maracujá. A Raça-Issa tá pensando, e ela não pode acreditar que ela tá presa ali, e ela vai dar um jeito de escapar. Não importa se não for naquele momento, mas obviamente que ela não tá falando isso. Até que a Mara Maracujá entra dentro da sala. E aí a Raça-Issa já fala, o que você quer agora, pelo amor de Deus? E aí ela fala que só queria conversar. Afinal, era a única pessoa que ainda tinha capacidade de conversar. E também, pelo menos, que não tenha sido devorado brutalmente. E agora, deixa eu explicar. Agora, ela literalmente pega um prato de carne, uma canequinha do Mundo Torajo e um açaí feito com cabelos da Raça-Issa. Enfim. A única parte que realmente importa dessa conversa é o final. Lá está o Morajo fumante e o Abel procurando sobre esse tal fungo na internet. Até que o Abel tinha a ideia de ligar para a esposa dele, porque eles estavam muito sem ideia e a esposa dele, por algum motivo, também era jornalista, igual o Jay seria a ser apresentado depois. Mas como a Peste era a dona do grupo, ele teve que perguntar para ela. E ela, inclusive, deixou. E agora a gente tem mais uma ajuda. A esposa do Abel é uma uva, pelo que a gente vê, que a criatura mostrou aqui. E ela realmente não estava interessada no início. Mas ela vai ir porque ela é a esposa do Abel. E é isso. Porém, a Mara Maracujá ainda não desistiu. Em si, não tem nada de muito importante nesse bilhete. É só o plano dela, exceto matar Azumi e ficar com o Torajo. Mas a Peste, que estava assistindo TV para analisar as coisas, acabou vendo uma coisa meio suspeita em uma das notícias. Ela disse que a garota que estava atrás da árvore parecia familiar, a Mara Maracujá.